Boa noite a todos. Que Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, seja por todos nós. Nós vamos fazer uma reflexão hoje sobre o tema Não Julgueis. Vamos fazer uma análise aí de alguns itens aqui do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os misericordiosos, mais especificamente do tópico 9 ao tópico 13, e nós vamos fazer a citação no decorrer da nossa palestra, da nossa reflexão, nós vamos fazendo essa citação. Né? Vocês já viram o tema, não julgueis. Já veio chumbo, né? Mas é verdade, a gente precisa fazer essa reflexão para a gente entender um pouco o que nos fala a doutrina a respeito do critério de julgamento que nós fazemos sobre todas as situações de nossas vidas. Sobre tudo aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente participa, as pessoas do nosso convívio. Por que nós temos esse critério de julgamento, essa propriedade? De onde surge isso em nós? Né? Então, a doutrina espírita ela vem trazendo conhecimento, valores, para a gente se aprofundar nesse tema tão importante, muitas vezes ressaltado por Jesus, por isso que ela foi de forma tão consistente colocada por Allan Kardec nesse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Foi um dos temas escolhidos por Allan Kardec para a composição dessa obra, por se tratar de algo que é muito, às vezes, pesaroso até para nós, sobre nossa forma de conduta, nossa forma de entendimento das coisas. Primeiro a gente vai procurar entender por que a gente cria esse padrão de julgamento. Imediatamente que a gente sabe de uma situação, de ver alguma coisa, televisão, jornal, qualquer situação que alguém nos fala, nós já damos a nossa opinião. A gente não pode esquecer que nós somos espíritos eternos, espíritos numa caminhada evolutiva. Fomos criados simples e ignorantes, e estamos aqui no campo terreno fazendo intercâmbio, né, de valores. Nós estamos buscando no campo terreno aquilo que vai nos alimentar a inteligência para nos dar o quê? Aquilo que a gente tem falado algumas vezes aqui para vocês, para nos dar o entendimento das coisas, para nos dar o discernimento das coisas, para nos estabelecer a razão. É através desse critério que nós conseguimos conquistar, construir em nós aquela nossa decisão, aquela nossa opinião. Sim, sim, não, não. Tanto citada por Jesus. Então, o nosso critério de opinião que a gente estabelece, tudo advém de nós. Ninguém dá aquilo que não tem. Toda a nossa opinião é todo o conteúdo interior nosso. É daquilo que nós estabelecemos. E muitas vezes, pasmem vocês, é o contraste que nós fazemos daquilo que nós vivenciamos, que nós experimentamos. Quando é dessa vida, são critérios que a gente vai estabelecendo pelo aquilo que nós nos alimentamos nessa vida, né? Nos bancos escolares, na família, papai ensinando, não faz isso, não faz aquilo. Antigamente a educação era mais rígida, a criança não era chamada a opinar. Hoje não, hoje há mais liberalidade. Então a criança às vezes opina de situações, de pessoas, atribui valores. E isso muitas vezes incorre num risco para aquele próprio espírito que está ali. É o alimento que nós estamos fornecendo a ele para que ele possa construir o quê? Em si, aquelas questões de valores. Mas eis que só vai incomodar a criatura, ela vai começar a estabelecer várias opiniões quando dentro dela, no seu histórico de vidas pregressas, ela faz aquela projeção daquilo que ela foi ou daquilo que ela repreende em si.
Quando nós, por exemplo, a gente vai falar abertamente hoje a respeito do conceito que a gente faz dos nossos políticos, na nossa sociedade, quando nós fazemos o critério daquele, ou é alguma situação que nós vivenciamos lá no passado e hoje nós rejeitamos, porque nós já transitamos por isso, ou é aquilo que a gente tem medo de ser colocado à prova. Porque quando nós fazemos a análise daquilo que está sendo feito, a gente, muitas vezes, pode ser uma insegurança nossa em relação, e se nós estivéssemos lá? Então, a doutrina espírita, ela vem nos colocar essa situação abertamente para a nossa reflexão, para fazer reflexão sobre o ensinamento de Jesus. Ela vem nos dizer o quê? Que nós vivemos, a Terra é um hospital. É um hospital. Mas o hospital, quando a doutrina nos diz isso, ela não fala que é um hospital porque nós somos pessoas de corpos físicos adoentados. Não, a enfermidade é consequência de um problema que criamos ou de uma necessidade que foi estabelecida, que foi marcada no nosso perispírito, que foi uma necessidade que nós contemplamos pelas nossas situações pregressas. Mas ela é um hospital porque ela trata de espíritos enfermos. Então todos nós somos espíritos enfermos. Todos nós. Tem um espírito que eu não lembro o nome agora, vou ficar devendo isso para vocês, mas ele fala o seguinte, que é curioso dentro da nossa sociedade. Por exemplo, a gente vai fazer alguma coisa, vai comprar um imóvel, em determinadas situações, o lugar pede o nosso atestado de bons antecedentes. Ele diz o seguinte: na Terra, todos nós temos já de bate-pronto um atestado de mau antecedente, porque senão não estaríamos na Terra. A Terra na sua constituição atual, está em transição para o planeta de regeneração, mas ele é o segundo patamar em termos de evolução dos planetas. Primeiro primitivo, depois provas e expiações. Nós estamos no segundo patamar ainda, nós não estamos muito distantes do nosso planeta no processo de evolução. Então todos, e a grande maioria dos espíritos que aqui estão, são espíritos enfermos, espíritos devedores, espíritos que têm maus antecedentes de vidas pregressas, que necessitam do reajustamento para se melhorarem, para galgarem uma condição melhor, ou até aspirarem a uma condição de um planeta mais evoluído. Mas não é o caso da grande maioria dos espíritos encarnados aqui. Então, essa questão que quando nós vemos que a Terra é um hospital porque somos espíritos enfermos, a grande maioria de nós não se preocupa com a própria enfermidade. Ela está preocupada com a enfermidade do seu semelhante. Se somos todos enfermos, imagina agora os cuidados que nós temos com o nosso corpo físico. Se nós temos uma doença, nós não chegamos na farmácia ou no médico e falamos assim: eu quero um remédio para o problema do meu vizinho para tentar curar o meu corpo. Não, eu vou falar do meu problema. Eu vou falar da minha dor, da minha situação. O espírito enfermo deveria fazer reflexão sobre aquilo ainda que lhe incomoda, daquilo que lhe é ruim. E cá para nós, a doutrina espírita nos fala uma coisa cheia de razão no tópico 9, quando faz a reflexão do ensinamento de Jesus. Como vês o argueiro no olho do teu irmão e não consegues enxergar a trave que está no vosso? O argueiro, gente, é um cisco. A trave é um negócio grandioso para estar dentro dos nossos olhos. Então a gente consegue ver o cisco que está lá incomodando o nosso semelhante, mas não consegue enxergar a deficiência dos nossos olhos quando a gente tem os nossos problemas, as nossas falhas ainda. Então, ela
ela nos fala com consciência exatamente isso, que nós fazemos a avaliação do nosso semelhante, dessa enfermidade do nosso semelhante, sem analisarmos aquilo que nós somos. Nós julgamos o problema do nosso semelhante. Como dissemos, é uma forma de projeção, ou daquilo que já vivenciamos, ou daquilo que a gente tem medo que aconteça. Então ela sugere o seguinte, como iríamos dizer, ela sugere o seguinte, que todos nós possamos fazer aquela orientação de Sócrates, conhece-te a ti mesmo, mas de forma desnuda. Vamos chegar, olhar na frente do espelho e conseguir e tentar enxergar o nosso interior. E aquele quem vê aquela situação, nós vamos nos colocar na condição do nosso semelhante, fazendo critério de julgamento de nós. O que ele vai pensar sobre nós? Essa é a pergunta. O que nós estamos refletindo de nós? Né? Será que nós somos só um argueiro ou será que somos uma trave para esse nosso semelhante? Como ele irá nos julgar? Porque todos nós refletimos alguma coisa, refletimos aquilo que somos. Como dissemos, ninguém dá o que não tem. Né? Então, a doutrina espírita vem falar sobre a necessidade e a importância desse estudo, desse entendimento do ensinamento de Jesus, né? Quando ele diz, não julgueis para não ser julgados, porque com a mesma medida com que vós medirdes, irão medir a vós. Numa outra situação, ela diz lá, o Allan Kardec pergunta, onde está escrita essa lei divina, essa tal lei divina? E o Espírito de Verdade fala, na consciência. Então vamos unir uma coisa à outra. Ele fala, Jesus fala, não julgueis para não seres julgados, porque com a mesma medida com que vós medirdes, irão medir a vós. Quem nos irá medir? Não é ninguém. Não é Deus quem vai nos penalizar. Não é Deus quem vai potencializar. Olha, aqui você errou a dose, aqui você errou a mão, aqui você julgou muito. Aqui... Não. É a nossa própria consciência. Porque se nós encontramos uma situação e a gente entende o quê? A lei de causa e efeito, ela atinge a todos, é abrangente a todos, né? O que estabelece a situação comprometedora do espírito? Estabelece que ele tenha um processo de ressarcimento pelo aquilo que ele errou, né? Então, quem é que vai ser o juiz disso? É o próprio Espírito. No dia que ele tiver maturidade. Hoje, quando nós vemos o erro do nosso semelhante, e nós estamos vendo isso com muita frequência, gente. Muita frequência. A gente liga um canal de televisão, escorre, né, pela tela assim. As notícias escorrem, né? Ah, que fulano fez isso, e fulano fez aquilo, e aquele outro fez aquilo outro. Sinceramente, quem estuda um pouquinho da doutrina, ele acaba achando aquilo preocupante. E a gente consegue aplicar um pouco de misericórdia nisso. Porque a gente sabe o comprometimento que vai ter esse espírito. Essa é a reflexão. Mas em contrapartida, a grande maioria de nós não faz isso. Faz o quê? Julga. Pô, isso que tem que fazer, tem que acontecer. A gente não só julga o comportamento, como imputa também a pena, o castigo. Tem que acontecer isso. É assim. Nós estamos falando de uma situação de um espírito pronto, vamos mudar o exemplo. Hoje nós vemos um jovem, ele cometeu barbaridades, se viciou, se drogou e teve o seu momento de queda e cometeu um desatino. Pegou o carro do pai, essas loucuras que a gente está cansado de ver, que já passam a ser coisas tão naturais no nosso cotidiano. Ok?
Então, quando a pessoa vê isso, um jovem, tem que ter pena, tem que ter isso, tem que ter aquilo, a gente tem solução para tudo. A gente cria lei para tudo na hora. A gente estabelece o comprometimento, o julgamento e a pena. E aí a gente esquece de olhar para dentro do lar, que a gente tem 1, 2, 3 espíritos lá andando ao nosso redor, das quais nós pensamos que sabemos toda a história. São nossos filhos, eles vão ter uma educação diferente. Nós já temos... a vida tem nos mostrado isso. Quantas lares que tem 3, 4 crianças, 2 saem, mas tem aquela que é a ovelha negra. Tem aquela que passa, nem parece que é filho. Foi trocado na maternidade. Porque não sai o padrão. A vida não é assim. A vida e a proposta reencarnatória é ambiciosa, muitas vezes, para o espírito alcançar postos mais elevados ou subir na escala evolutiva. Ela tem muitas vezes comprometimentos, e ela tem muitas vezes provas difíceis de pegar uma criança dessa para educar, por exemplo. E nós julgamos aquela sem esquecer que daqui a 10, 15, talvez 20 anos, possa ser nós que estejamos vivenciando a mesma situação que aquele pai está vivendo aquele dia com seu filho. Qual é o critério de julgamento? Qual é a pena? Já está pronunciada, eu já dei há 20 anos atrás, há 15 anos atrás. É a mesma. O tempo cobra. A gente pode ter esquecido, mas o tempo cobra. Tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente... Por isso que Paulo de Tarso sempre falava que a sua palavra não seja torpe. Tudo aquilo que a gente lança no universo, com certeza, vai cair no nosso esquecimento. Mas o universo nos traz de volta. Então, é o critério do julgamento que nos fala o Allan Kardec, nos fala Jesus, e Allan Kardec analisa nesse capítulo 10, nesse tópico 10 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não julgueis para não seres julgados. Então, quando a gente começa a analisar em relação à posição que nós nos encontramos, né, das coisas que a gente vivencia, que experimenta, e a gente começa a perceber, como espírita, o comprometimento das criaturas em relação a essa situação de julgamento. As pessoas que estão agindo daquela forma, nós temos que perceber que, vamos voltar a falar lá do governo, muita gente reclama e reconhece esse fator do que está acontecendo. Só que nós não podemos esquecer uma primorosa lição de Jesus, quando ele fala que os escândalos são necessários, mas ai de quem? Nós temos que entender o seguinte: por que nós, aqueles que não se sentem culpados e nem necessitados disso, por que nós estamos passando por isso? Será que Deus está esquecido de nós e está permitindo que essas pessoas estejam fazendo isso conosco? Não. A doutrina espírita nos fala que cada um está onde tem exatamente que estar. Nós temos que experimentar isso para nosso experimento, para nossa aprovação, nos nossos critérios de complacência, de indulgência, de paciência, de tolerância. É uma tarefa difícil, é uma jornada difícil? É sim, ninguém está falando que é fácil. Como não é fácil nenhuma das tarefas anunciadas por Jesus. Pois se fosse fácil,
todos ali na sua época, que estavam ali absorvendo aquele clima, aquela sutileza daquele momento na história do nosso mundo, todos teriam conseguido alcançar a evolução ali. E não é isso que nos mostra a história. Então, em contrapartida, a gente vai fazer um outro paralelo em relação à situação de que como será o futuro desses espíritos. Porque se nós não conseguimos, e as pessoas, e eles acham, né, que eles estão saindo impunes, ledo engano. Se a gente espera e se satisfaz com a justiça dos homens, sabe que a justiça de Deus, essa lei da consciência, ela é muito mais criteriosa. Vocês querem ver como a situação muda de figura? Todas essas criaturas que estão usurpando a sociedade em seu próprio benefício, um dia elas terão que ressarcir isso. De que maneira? Se mal utilizou a inteligência, vai vir com o cérebro danificado. Isso é lei. Vai vir numa situação em que ela tem que despertar o amor para compreender a necessidade, qual a grande necessidade do crescimento moral do espírito. E ele vai vir numa outra situação para experimentar o que ele fez sofrer. Aí hoje nós estamos olhando assim, a gente olha lá para o lado da África, por exemplo, a gente vê aquelas regiões terríveis, assoladas por um sol escaldante, por um calor massificante, por um povo sem alimentação, subdesnutrido, ou sem nutrição nenhuma. Aqueles corpos em total flagelo. E a gente consegue sentir o quê? Piedade. Misericórdia. Se nós soubéssemos que um daqueles lá foi um político desse que fez isso em alguma situação, em algum país, mudaria o nosso conceito, a nossa maneira de pensar? Não. A piedade seria a mesma. Porque nós conseguimos só dar o nosso conceito daquilo que nós vemos hoje. Porque a gente não tem a paciência, a perseverança em Deus, nas suas leis, e como elas são magnânimas. E isso, gente, percebam, a gente está falando mesmo de misericórdia, de piedade, não de sentimento de vingança, aquele que a gente pode desejar hoje para esses caras. Eles têm que passar por isso para aprender. Não precisa desejar, não precisa imputar pena. A lei vai se encarregar disso. Isso é fato. A eles e a nós. Porque nós não somos essa bela flor que todos pensam, não exalamos o perfume que a gente gostaria. Nós estamos em aprendizado. Lembra-se? Aquilo que nós estudamos? A terra no hospital de espíritos enfermos. Então, nós não podemos olhar a vida do nosso semelhante e achar que o que acontecer de ruim daqui para frente para ele está bem feito. Porque nós não sabemos o que nos reserva, não sabemos qual o mal que nós fizemos lá atrás e que ainda não nos preparamos para enfrentar. Então, é preciso cautela, é preciso paciência, é preciso complacência e muito mais que isso, é preciso indulgência. Indulgência era uma palavra nobre utilizada por Jesus, da qual a doutrina deixa transparecer. Porque não existe caridade sem indulgência.
Não existe caridade sem misericórdia. Não existe. É preciso que haja as duas coisas. É preciso que esse sentimento, esses valores, toquem o nosso coração, nosso interior, para que dele possa realmente sair aquilo que a gente constrói de bom em nós, constrói de bom no nosso interior. Então, se a gente não constrói isso dentro de nós, nós vamos continuar ainda fazendo o quê? Analisando, julgando, censurando. Então, muitas vezes é difícil tomar decisões, fugir de opiniões. Não podemos ser omissos também. Mas a doutrina espírita também nos fala o seguinte, que não é proibido você constatar a pessoa em erro. E se houver a possibilidade, corrigi-la. Mas é preciso o quê? É preciso alguns critérios. 2, pelo menos, nos diz a doutrina. É preciso o quê? Que a gente reconheça que as nossas qualidades sejam maiores que aqueles defeitos que nós estamos detectando no nosso semelhante. Esse é o ponto. E o segundo, é preciso que, se nós formos reprimir alguém, é preciso que faça com prudência, com humildade, sem que haja a humilhação da criatura, para que seja apenas uma lição e não um desafio, não algo comprometedor. Então é preciso isso. É preciso que as nossas qualidades sejam acima dessas deficiências. Se vamos analisar que alguém é avaro, nós vamos, ou temos que ser pelo menos generosos. No mínimo. Se nós vamos julgar que alguém é relapso, nós temos que ser atencioso. Se vamos julgar alguém orgulhoso, nós temos que ser humilde, modesto. Então, nós temos que ter qualidades acima daquelas que nós vamos avaliar nas pessoas. Sempre com um fito, sempre com o objetivo de levar melhor entendimento para a pessoa. Não pelo simples fato da censura. Que ainda não estamos nesse patamar de julgar as criaturas. Porque eu posso me sentir bem em alguma virtude, mas ser precário em tantas outras. Então eu tenho que ser humilde também e saber escutar quando necessário. Né? Esse é um dos pontos. É um desafio muito grande esse convívio dentro dessa sociedade, mas é ela quem nos dá a oportunidade de aprender a cada dia, de fazer com que a gente se sobressaia entre aqueles que ainda persistem no erro. Então, e nós temos um grande parâmetro, um grande manancial, uma fonte virtuosa de valores das quais a doutrina espírita resgata no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a fonte inesgotável de ensinamento que Jesus nos legou. Então, em determinadas situações de nossas vidas, temos que fazer a aplicação desse recurso. Quando João, Tiago e Pedro construíram uma casinha para dar assistência às pessoas que precisavam, que viviam desoladas, desempregadas, desamparadas, sem alimento, necessitadas pelas enfermidades, construíram aquela casinha na estrada de Jope, a Jerusalém,
ali eles assistiam a essas pessoas, recebiam aquelas pessoas. E ali frequentavam também as damas da sociedade, aquelas mulheres que estavam dispostas a ajudar e que cediam os seus valores econômicos para poder suprir a necessidade daqueles outros, né? Os enfermos, dos miseráveis. E ali, o Pedro, ele recordava as lições de Jesus, falando do verbo de amor, desse verbo de amor que nós estamos nos referindo, àquelas criaturas. E ele sabia da importância daquelas pessoas. Então o alimento era para aqueles necessitados e para aquelas damas que ajudavam ali também. E Pedro, ele se emocionava muito quando fazia esse pronunciamento, porque ele tem um passado lá com Jesus que ele trazia consigo, que lhe causava um certo constrangimento. Então, ele falava das lições de Jesus, mas também falava da sua negação. Falava, estou hoje empenhado, agarrado aqui ao que Jesus ensinou, mas ele não negava a sua negação. Né? Então, ele tentava ser virtuoso para levar aquelas criaturas força, ânimo, determinação. E numa dessas palestras em que ele evocava Jesus, e ali, essa passagem era narrada por Emmanuel, através de Chico Xavier, ele fala que essa casinha, ele era assim, ele se assemelhava ao formato da letra U. Sim, onde haviam vários cômodos nas pernas do U, e ali ao centro era onde ficava o local exato que intermediava aqueles quadros, né, aqueles cômodos, e ali onde ele evocava sempre a presença de Jesus e fazia aquela reunião com as pessoas. E ali, o Pedro, como dissemos, ele se emocionava em relação àquilo. Ele falava e contava de Jesus, falava das saídas com Jesus, pelas estradas poelentas, né, na Judéia, na Galiléia. E as pessoas se emocionavam, recebiam aquilo, sorviam aquilo como um alimento essencial. Mas eis que um dia, quando ele estava no meio dessa narrativa, dessa emoção, bate a porta uma pessoa aflitiva e invade a sala onde eles estavam, né? E ali ela se posta no meio daquelas pessoas, aquela mulher de cabelos desgrenhados, e agora traziam marcas roxas no rosto do apedrejamento que estava sendo submetida. E ela chega para Pedro, se ajoelha a ele e fala assim: salva-me, agasalha-me, proteja-me. E ele olha aquela mulher que todos conheciam. Quando ele olha ao redor aquelas mulheres que contribuíam para a ajuda dos seus necessitados, olham aquela mulher com desdém, com rejeição. Porque aquela mulher que estava ali diante dele era uma mulher que era dona de um bordel, da qual ela levava as damas daquela sociedade prostituta para coagir os homens a abandonar os seus lares. Muitas daquelas mulheres que ali estavam, os maridos delas, estiveram ali, a ponto de deixar o lar pela perdição. E naquele momento, ela suplicava de Pedro esse auxílio, essa proteção. E Pedro parou diante daquela cena, olhando
aquelas mulheres, ficou meio perdido, falou, o que eu faço? Pensando, né? Se eu a acolher, eu vou estar renunciando à ajuda daquelas mulheres da sociedade que desaprovarão, e aquelas mãos se fecharão e elas sairão. Agora, ele também via o lado daquela mulher arrependida que busca consolo, busca um refúgio para as suas dores, para a sua perdição. Então ele fica ali pensando naquilo, sem saber que decisão tomar. Ou rejeitava o auxílio das damas da sociedade, ou colocava a mulher para fora, como se ela tivesse invadido, e as leis na Judéia eram muito severas, e aquela mulher seria apedrejada até a morte, seria jogá-la aos lobos. E ele, em dúvida, tocou na mulher como se pedisse um tempo para a decisão e recolheu-se a uma daquelas celas para orar. Ajoelhou-se, começou a orar e mais fervorosamente olhou para uma parede sem reboco, como se tivesse visto, melhor dizendo, a presença do amigo divino, e exorou a sua presença. Naquele momento em que ele orava, foi aos poucos se formando à sua frente a presença de Jesus. E ele imediatamente falou para Jesus: Mestre, tu viste o que está lá na sala, me esperando a minha decisão? Vi. E aí, Pedro? E ele pegou e falou para Jesus: Mestre, ela é a mulher da vida, uma mulher da petição. Ela entra dentro desse ambiente onde se semeia amor e fraternidade. Como acolher uma situação dessa? É uma mulher dos prazeres, é uma mulher perdida. E aí Jesus fala para Simão: não, Simão, ela não é uma mulher perdida. Ela é uma irmã nossa, que busca ajuda, que busca refúgio. Eu entendo a tua indecisão, mas Pedro, enquanto tu pensas nos valores terrenos que tu perderás, faça aí a tua reflexão e deixa que eu vou lá consolar-lhes as lágrimas. Pedro teve um insight, naquele momento já sabia qual era a decisão. Levantou-se, adiantou-se na frente de Jesus, quando viu que ele se dirigia à porta, invadiu a sala e abraçou a mulher. Vem, minha irmã, nós vamos te acolher. Porque a sociedade é assim. Porque ela julga aquilo que a criatura fez, mas não enxerga a sua mudança, não enxerga a sua busca, aquilo que ela quer de renovação. Nós temos esse critério de julgamento. E ali Pedro, naquela lição, aprendeu que é preciso dar oportunidade às pessoas quando elas se resolvem buscar acima de qualquer valor terreno. Então, se nós analisarmos o nosso comportamento da nossa sociedade, quando ali Pedro buscou
no ensinamento de Jesus, a lembrança de que um dia ele também socorreu uma mulher adúltera, guardadas as devidas proporções. Uma era dona de um prostíbulo, mas o erro corria quase que praticamente no mesmo. E nós trazemos isso para os nossos dias atuais e vemos qual é o nosso critério de julgamento. Há poucos dias atrás, eu recebi por uma rede social, eu acho que muitos de vocês devem ter visto, que dizia assim: vai fazer 2 anos que Fabiola foi a manicure. Vocês lembram desse nome? Lhes é familiar que em dezembro de 2015, o marido filmou aquela mulher equivocada que caiu pelo erro, foi filmada pela sua traição e foi postada em todas as redes sociais. Quantos de nós repostamos aquilo, transmitindo, caçoando, ironizando a atitude da nossa semelhante, como se fôssemos os juízes daquela época que levaram até Jesus, só que usamos hoje as pedras virtuais para apedrejá-lo. A sociedade, ela tem esse perfil de renunciar àquilo que ele acha que é o erro, mas ele sempre acha que nunca vai incorrer naquele erro. Então, quando nós analisamos esse ensinamento de Jesus, não julgueis para não serem julgados, porque olhas o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho, e desprovemos isso de amor, certamente esquecemos das lições primárias do ensinamento de Jesus. Fazei a teu próximo aquilo que gostaria que vos fizesse. Porque aqueles de nós que analisarmos que todos nós somos suscetíveis a quedas, nós certamente analisaríamos muito e intensamente antes de atirarmos a primeira pedra. É essa a reflexão que nós trouxemos para a noite de hoje. Muita paz, Jesus.